É impossível ver o que o pastor Harney faz aí na obra, é impossível. Não tem recurso suficiente para isso. Não tem. Mas isso não é dele. É do mestre. Então quando você vive o seu chamado aqui, nada te para. Casamento não te para. Dificuldade não te para. Porta fechada não te para. Os seus filhos não te param. Porque você está vivendo algo que não é seu. É do mestre. Então quando você vive em prol de algo que é infinito, nada que é terreno te para. Então se hoje eu estou falando de Jesus aqui, é porque eu luto todos os dias para viver o que Deus tem para a minha vida, que é o meu chamado. O chamado é a coisa mais importante da sua vida. Não tem coisa mais importante na sua vida do que o seu chamado. Porque é através do seu chamado que você vai encontrar a salvação. Se você sair do chamado, você vai viver em prol de outra coisa. E se você for viver em prol de outra coisa, vai te parar. Muitas pessoas param na caminhada do Senhor porque parou de viver o chamado. E quando você para de viver o chamado, você vai cair. Você vai afastar. Vão te parar. Calúnia te para. Defamação te para. A inveja te para. As lutas te para. E tudo que Deus tem para fazer na sua vida, a primeira coisa que Ele teve que fazer com Moisés foi tirar ele do palácio. Não tinha como Deus fazer uma obra na vida de Moisés se deixasse ele no palácio. Porque no palácio ele tinha de tudo. No palácio ele tinha a melhor roupa, ele tinha o melhor calçado, ele tinha as melhores vestes, ele tinha a melhor faculdade, ele tinha os melhores professores, ele tinha o melhor dentista, ele tinha o melhor nutricionista. Só que o que Deus tinha para ele não tinha como fazer lá dentro. Teve que levar ele para o deserto. Deus criou uma situação na vida de Moisés. Ele foi lá, matou um egípcio. E ele saiu corrido porque Faraó mandou matar ele. E ele andou errante no deserto. Faraó estava atrás para matar. A Bíblia vai dizer que lá na frente ele chega perto de um poço. Ele encontra Zípora. A Zípora estava apacentando ovelha. E Deus chamou Moisés para quê? Para ser pastor. Só que no palácio não tinha como ele ser pastor. Da forma que Moisés vivia lá, não tinha como Deus trabalhar. Era necessário levar para o deserto. E no deserto ele encontra com Zípora. Quem que era Zípora? Zípora era pastor de ovelha. Aí ele chegou lá, olhou, estava tendo uma confusão lá. Tinha uns outros pastores querendo tirar a água querendo tirar as ovelhas de Zípora para não beber água, que era para os outros pastores, para as outras ovelhas dos outros pastores beber. Moisés pegou, chegou lá, lutou com os caras e mandou os caras embora. Ela chegou em casa, Jetro, que era o pai de Zípora, falou assim: minha filha, vocês chegaram mais cedo. O que aconteceu? Uai, pai, nós chegamos lá, tinha uns outros pastores lá, eles começaram a caçar encrenca com a gente. Aí veio um moço chamado Moisés, ele estava no palácio, mas ele é hebreu. E ele chegou lá e resolveu a nossa situação, e nós demos o que beber para as ovelhas. E ele está lá no poço. Não, manda chamar ele. A Bíblia vai dizer que Moisés foi para a casa de Jetro, almoçaram, jantaram, e depois ele foi conversar com Zípora. E Zípora falava assim para ele: ei, você sabe apacentar ovelha? Aí Moisés falava assim: não, você não sabe? Não, mas eu sei apacentar. Ei, Moisés, você tem ovelha? Por você viver no palácio, você tinha ovelha lá no palácio? Moisés falou: não, eu não tinha ovelha, nunca mexi com esse negócio, mas meu pai tem. Quando eu li essa passagem hoje mais à tarde, o Senhor falou muito no meu coração. Tudo que eu tenho para fazer na sua vida é no deserto, e as alianças sou eu quem faço. Deus teve que levar Moisés para o deserto para fazer uma aliança com ele, para colocar pessoas que iam viver a mesma coisa que Deus tinha chamado ele para viver. O que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão, não é lá no mundo não, é aqui dentro. O que Deus tem para realizar na sua vida não é no palácio não, é no deserto, é na presença dEle. Você às vezes não tem entendido o porquê que você está passando por isso. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: você vai começar a fazer as alianças comigo nesta noite. Você vai começar a fazer as alianças para viver o meu chamado. Eu nem sei por que eu entrei aqui, mas Deus sabe. E o que me chama mais atenção no texto que eu li, que Jesus chegou aos discípulos e falaram assim para os discípulos: agora vocês vão fazer a minha obra. Faz assim com as mãos. Os discípulos fez, os 12 discípulos. Agora eu dou poder para expulsar demônio,
curar enfermos, libertar os cativos, vai fazer a minha obra, vai pregar a minha palavra, vai para essa viagem missionária. Deus decretou uma viagem para eles com toda a autoridade e poder da parte do mestre. A Bíblia vai dizer que os discípulos foram, fizeram prodígio e maravilha. João expulsou demônio, Pedro passava a sombra, curava, Pedro orava, cego enxergava, aleijado andava, e os discípulos, a fama dos discípulos foi crescendo, a fama dos discípulos foi se expandindo. Mas a Bíblia vai dizer que eles chegaram e foram testemunhar para o mestre o que eles tinham feito através do que o mestre mandou. Pedro, João, Tiago, foi testemunhar para Jesus: mestre, nossa, foi lindo, nós chegava lá, Pedro passava, a sombra curava, o João estendia a mão, expulsava demônio, nós pregava, as pessoas choravam, arrependia, mestre, foi lindo. E o Senhor olhando para eles falou: não, mas vamos fazer o seguinte, vamos ali então para um lugar deserto, vamos comigo para um lugar deserto, eu tenho algo para vocês nesse lugar deserto. Meu irmão, os discípulos estavam numa viagem missionária, pastor Charles. Eles vinham de uma viagem missionária. Eles estavam numa viagem cansativa. Quem aqui já viajou, foi para uma praia, foi para o clube tomar banho o dia todo no corgo, você chega em casa cansado. Agora os discípulos, além de vir cheio de retaliação de uma viagem missionária, andar tantos quilômetros, a Bíblia não fala qual cidade eles foram, a Bíblia não cita isso, mas eles chegaram cansados, e o mestre manda eles ir para o deserto. Às vezes o discípulo poderia olhar e falar assim: mas mestre, eu estou cansado, eu chego aqui cansado e ele manda eu ir para o deserto. Às vezes você pensa que Deus não conhece a sua limitação. Às vezes nós queremos entender que o mestre esqueceu da gente. Às vezes nós queremos entender que a forma que nós estamos na presença dele é motivo de dizer para ele que estamos cansados. Deus sabe da sua limitação, Deus sabe do seu limite, Deus sabe da carga que você carrega. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você é discípulo, você não é multidão. Eu tenho uma obra na sua vida. Eu te separei da multidão para fazer uma obra na sua vida. Ah, mas eu estou cansado. Eu te conheço, Pedro. Eu te conheço, Tiago. Eu te conheço, João. A Bíblia vai dizer que eles foram para uma cidade chamada Betsaida, no deserto. Chegaram lá, a multidão ficou sabendo que Jesus ia, e a Bíblia vai dizer, no singular, e seguiram. E quando ficou sabendo que Jesus ia, o seguiu. Lucas não colocou no plural. Lucas deixou bem especificado aqui. Quando a multidão ficou sabendo que Jesus foi, o seguiu. Mas foram 13 pessoas, foram os discípulos que eram 12, e mais Jesus, então foi 13 pessoas. Mas a multidão só seguiu, porque ficou sabendo que Jesus foi. Sabe por que eu aprendo com isso? Voltando lá atrás, meu filho, os discípulos, a fama deles tinha percorrido. Eles tinham feito coisas que jamais teriam feito. Eles curavam, eles expulsavam demônios, eles estavam com autoridade da parte do mestre. Mas quando tem que falar de seguir, quem tem que ser seguido é Jesus. Não é porque eu prego bem, porque o pastor Charles prega bem, que tem que ser seguido. Não é porque o fulano canta bem, porque ele tem uma oratória boa, porque ele fez um curso de teologia, que ele tem que ser seguido. A multidão, tudo bem, se a multidão misturar estas coisas, não tem problema a multidão misturar. Não tem problema a multidão falar assim: olha, o pastor Charles orou para mim e eu fui curado. Ele é o cara, ele é isso, ele é aquilo. A multidão falar isso não tem problema.
Mas o discípulo que não pode misturar as coisas. Discípulo não pode misturar. Porque o pensamento de multidão é um. Posicionamento e posição de pensamentos de discípulos são outros. Discípulo tem que entender que quem faz é ele. Multidão não tem problema se a multidão está confundindo as coisas. Aleluia. Não tem problema se a multidão está confundindo, se é você que prega e salva. Não tem problema se a multidão fala que é você quem faz. Não tem problema. O que não pode é o discípulo misturar as coisas. Eu sou, eu faço acontecer. Eu estou aqui, depois que eu mudei para cá as coisas melhorou. Não. Quem tem que ser seguido é Jesus. Lucas foi bem específico aqui. Quando ficou sabendo que foi, o seguiram. Lucas poderia dizer: e a multidão acompanharam os discípulos e Jesus. Não, Lucas falou. Lucas foi claro. Lucas separou multidão de discípulos. Lucas separou Jesus de multidão. A Bíblia vai dizer que a multidão chega no deserto. A multidão chega e acontece um culto ali. Aconteceu um culto ali. Jesus pregando, uma multidão ao redor, no deserto. E quando é fé, as pessoas começam a gritar, pastor Charles: fui curado, recebi a cura. E os discípulos olhando: fui curado, eu estou vendo, eu estou enxergando. Nossa Senhora, olha o jeito que eu estou. Eu estou andando, eu não andava. E os discípulos vão ouvindo os milagres. E os discípulos cansados. A multidão não estava cansada. A multidão só seguiu. A multidão não veio de viagem missionária. A multidão só estava seguindo, acompanhando. A multidão só estava acompanhando o mestre. E Jesus pregando aquele culto. E a multidão gritando, falando do que estava recebendo. E os discípulos olhavam aquela cena, cansado, exausto, um lugar deserto. E o que me chama mais atenção é que quem chegou primeiro foi Jesus e os discípulos. Multidão chegou por último. Discípulo é a coisa mais difícil para um discípulo. É você chegar primeiro, pagar preço, dirigir congregação, e aquilo que você precisa, você vê a multidão recebendo através de você. Estava tendo um culto pentecostal lá, irmãos. A multidão tudo estava recebendo, e os discípulos estavam só assistindo o culto, cansado de uma viagem missionária. E aquele culto acontecendo, e todo mundo recebendo os milagres, todo mundo recebendo cura, renovo, batismo no Espírito Santo, e aquela coisa, aquele culto. Pedro olhou para cima, os discípulos: está anoitecendo, está escurecendo. Será que ele não está vendo não? Será que ele não está vendo que já está caindo na noite não? Que vai estar escurecendo, está ficando frio? A multidão está com fome. A multidão está com sede. A multidão está precisando de abrigo. Vai lá e fala você, Pedro. Eu não vou falar não. Fala para o mestre lá. A Bíblia vai dizer que Pedro chega no mestre: ô mestre, eu não queria te... Eu sei que o culto aqui tá bom, mas despede a multidão aí. Tá anoitecendo, tá frio, aqui é lugar deserto. Porque nós estamos sempre querendo contar para Jesus o lugar que Ele nos deixou. Aí Deus mandou te dizer: é aí mesmo que eu quero que você fique. É que essa mesma luta, é que essa mesma dificuldade, é que esta mesma peleja, é com este mesmo cenário que eu quero que você fique. E eles estão lá falando assim: mas aqui é deserto, aqui está frio, a multidão está com fome. Meu irmão, a multidão estava com fome, os discípulos também. A multidão estava com sede, os discípulos também estavam com sede.
multidão estava com frio, o discípulo também estava com frio. A multidão só não estava cansado. A multidão não estava preocupado com o tempo. A multidão não estava preocupada se a noite estava caindo. Eles estavam recebendo. Eles estavam recebendo cura, milagre, renovo, batismo, promessa. A multidão estava recebendo. Os discípulos estavam cansados. Discípulo nenhum gritou que tinha recebido vitória. Discípulo nenhum gritou falar: eu recebi também, João. Eu recebi também, Pedro. Eu recebi também, Tiago. Não. Os discípulos estavam calados. Quem estava recebendo era a multidão. Os discípulos estavam cansados. A multidão não estava preocupada como que estava o tempo. Aí ele chega em Jesus e fala: mestre, despede a multidão. Eles estão com fome. Jesus, o mestre falou assim: dá de comer para eles, velho. O que eles têm? Dá de comer para eles. Senhor, nós só tem 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui na minha mão. Olha a forma que, acho que Pedro estava pensando assim, ó. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Isso aqui dá para nós 13. Dá para mim, para os 12, para os meus amigos aqui, os discípulos. E para o mestre. Moço, 5 pães e 2 peixinhos. Dá para dividir entre nós. Acho que ele pensava isso. A Bíblia não cita. Mas eu posso pensar o pensamento de Pedro. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus falou assim: então me dá. Senhor, mas me dá, Pedro. Coloca na minha mão. Senhor, mas... Não, faz o seguinte, Pedro, você me dá na minha mão. Coloca o pão e o peixe na minha mão. E eu vou te passar um modelo que eu quero que você passe para a multidão. Pedro, eu vou te passar um modelo. Fazer eles se assentarem. Fazer, tinha que fazer junto ainda. Jesus não falou assim: dá ordem, mandei sentar. Não, fazei. Então Jesus falou assim: faça junto com eles. Mandei eles se assentar de grupo de 50 a 50. Aí pronto, aí Pedro ficou. Às vezes Pedro pensou: o mestre está doido aí. Tem 5 pães e 2 peixes. Achei que ele ia mandar embora, nós ia dividir. Agora, além de eu colocar na mão dele, que já estava na minha mão, eu ainda tenho que organizar e fazer esse povo sentar. Mas tudo bem, eu não estou entendendo, mas eu vou mandar. O mestre mandou, o modelo é dele, não é meu, não é do meu jeito, é do jeito dele. A pregação não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele manda eu pregar. A Bíblia vai dizer que ele chega, Pedro começa a organizar, 48, 38, 39, 40, 49, 50. 29, 40, 45, não, só for se o fulano for. Não, menino, Jesus mandou é de 50 a 50. Não, mas eu só vou se Tiago for. Se a fulana for comigo. Não, abençoado, no nome de Jesus, senta vocês aqui, é de 50 a 50, do jeito que ele mandou. Eu não posso. Não, mas o mestre não vai ver. O mestre não está vendo. Olha o tanto de gente aí, não tem problema ficar 60 aqui e 30 no outro, não. Não, eu não posso. Eu vou ter que fazer do jeito que ele mandou. Meu irmão, Deus já mandou o modelo para você fazer, faça como ele tem mandado. Multidão vai te pressionar para você mudar o modelo que Jesus tem feito você fazer. Aleluia. Que até calaia séria. E me que amantocomanaia suri andarabas. É do jeito que Jesus mandou, irmã Josi. Queira Satanás ou não, queira a multidão ou não, é do jeito que ele mandou. Aleluia. Senta aí, ai, mestre, terminamos. Ai, nossa, graças a Deus, o povo dá trabalho. Aí Pedro olha para o mestre e fala: além de eu lidar com os meus conflitos, com as minhas lutas, com as guerras que eu travo dentro da minha casa, ainda tem que ajudar essa multidão. Ainda tem que fazer do modelo dele, do jeito dele, para esse povo. Antes de Jesus mandar ele fazer isso, quando Jesus mandou ele fazer, acho que ele pensou assim: ou eu atendo às minhas necessidades, faço o que ele não mandou eu fazer, eu sento e aguardo para receber, ou então eu faço o que ele mandou. Ou eu esqueço da minha luta, das minhas guerras, das minhas dificuldades, e faço o que ele está mandando, ou eu me igualo à multidão. Aleluia. Deus está mandando eu te dizer: você não é multidão, você é discípulo. E discípulo faz do modelo dele, é de 50 a 50, do jeito que ele mandou.
E quando você não fazer o modelo que ele mandou você fazer, você vai se igualar à multidão. A Bíblia vai dizer que o mestre chegou, quando ele terminou de colocar a multidão sentado, teve alguns grupos que ficaram contra ele. Teve alguns grupos, irmã Josi, que estavam procurando entender por que ele estava mandando era eles assentar e não o mestre. Algumas pessoas daqueles grupos questionava Pedro, questionava Tiago, questionava os discípulos. Cada um teve uma contenda em cada grupo, porque cada um cobrava deles de uma forma. Mas quem mandou você fazer assim desse jeito? Mas quem falou que tem que ser de 50 a 50? Não pode ser 52 não? Não pode ser de 60 não? Teve contendas ali na hora de separar os grupos. Teve brigas ali, teve levantes ali. Teve pessoas que não concordaram do modelo que Jesus tinha passado. Mas os discípulos estavam fazendo mesmo sem entender. Nem Pedro e Tiago, João estavam entendendo. Ele só estava fazendo o que Jesus mandou ele fazer. Ele não estava entendendo. A multidão pressionava, a multidão questionava, a multidão colocava o porquê disso. Ei, eu não sei, eu só estou fazendo o que o Senhor mandou. É de 50 a 50, o modelo é dele. A Bíblia vai dizer que ele chega cansado. Aí que descansou mesmo. Mais de 5.000 pessoas, grupo de 50 a 50. Ixi, acho que o culto acabou às 10 horas da noite. Aí eles terminaram lá, acho que aí já ficou reunido os discípulos aqui, o mestre aqui, a multidão ali, sentado. Pedro agora falou assim: certo, Jesus vai jogar o pão avulso aqui. Quem pegar primeiro, levantar e pegar primeiro, vai embora e seja alimentado. Às vezes ele estava pensando nisso. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega o pão e fazia assim: vem Pedro, pega. Pega aqui, está na minha mão. Que? É Pedro, pega o pão aqui e serve. Mas nós estamos com fome, já tem tempo que nós estamos aqui. Pedro, pega e serve a multidão. Senhor, eles falaram de nós quando nós estávamos fazendo aquilo que o Senhor mandou. Eles estavam falando da gente. Quando, sabe aquele modelo que você falou de 50-50? Pois é, sabe aquele grupo ali? Falaram de mim. Sabe aquele grupo ali? Me criticaram pela forma que eu vivia lá fora. Sabe aquele grupo ali? Pois é, o grupo da minha vizinha. Pois é, sabe que eu estou vivendo dentro de casa. Todo mundo sabe o que eu vivo lá fora. Todo mundo sabe das minhas guerras travadas lá. Pega e dá. Serve a multidão. Aí ele olhava para aquele cenário e falava assim: ou eu levo esse alimento. Ele poderia pegar esse pão e sair correndo e comer o pão, porque estava com fome. E aquele pão ninguém tinha provado dele ainda. Aquele pão, irmãos, ninguém tinha provado, experimentado dele. Às vezes aquele menino que estava com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, às vezes ele passava a língua, sei lá, que estava morrendo de fome também. Mas quando chegou na mão de Jesus, ninguém experimentou daquele pão. Mas a Bíblia vai dizer que ele pega o pão, entrega aqui, coloca de cá, e virou aquela correria, servindo. O que você precisa? Tama. Ou está faltando um peixe aqui? Tama. Ia lá no mestre e pegava. Agora olha o cenário. Multidão sentada e os discípulos em pé. Multidão sentada e os discípulos em pé. Multidão sentada e o discípulo pegava e levava. Pegava pão e levava. Multidão estava servindo até quem estava se levantando quando eles estavam fazendo a separação dos grupos. O Senhor falou assim para mim: Diego, aquelas pessoas que se levantam contra você vão ter que comer da tua mão antes de chegar para eles. Aí você diz: mas como fala? Como que vai ter que comer da sua mão antes de chegar para eles? Não foi Jesus que servia a multidão. Jesus se entregava para os discípulos que serviam. Não questione, não pergunte ao Senhor o porquê você está passando por isso. As pessoas estão falando. Não questione sobre a tua queda. Não questione. As pessoas que estão falando de você vão ter que comer esse pão da tua mão
Porque o que eles precisam, eles precisam receber da sua mão. Não é das mãos de Jesus, não. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, se essas pessoas que estão falando de você, vai ter que comer da tua mão. Porque o pão que eu tenho que entregar, é você que está buscando, não são eles. Às vezes é assim, vivendo os dias de hoje assim. Você está pagando um preço, e as pessoas estão falando. Você está fazendo um trabalho, e as pessoas estão criticando. Você está criando um evento, e as pessoas estão falando, não vai dar certo. Não vai fazer isso. Vai chover naquele dia. Não é desse jeito não vai dar certo. Mas quando está tudo pronto, você está aqui dentro para comer do pão. Você está aqui para comer do mesmo pão e beber da mesma água. Os discípulos, irmãos, eles poderiam muito bem questionar isso. Olha, o pão estava na mão deles, eles passaram para Jesus, e depois o pão voltou para a mão do discípulo. O Senhor está mandando eu te dizer, tudo que você faz para mim, volta para a tua mão. Tudo que você faz no secreto comigo, retorna para a tua mão. Antes daquelas pessoas ser abençoadas, primeiro vai ter que passar pela sua mão. Todo aquele povo foi alimentado através das mãos dos discípulos. Porque quando você está fazendo o modelo que Jesus mandou, as pessoas vão falar, porque ninguém vai entender. Pensamento de multidão é diferente do pensamento de discípulo. Aleluia, oh glória. Pensamento de multidão é diferente do pensamento de discípulo. Posicionamento de multidão é um, posicionamento de discípulo é outro. Multidão não entende de posicionamento de discípulo. Multidão não entende de entrega de discípulo. Multidão não entende de busca de discípulo. Multidão não entende. Nunca vai entender a multidão, o pensamento de discípulo. Você tem que entender que você é separado pelo mestre. Você foi chamado para viver um chamado, um propósito. Você tem que entender que o seu posicionamento as pessoas não vão entender, mas continue fazendo o modelo que eu mandei você fazer. Queira multidão ou não, levante-se multidão ou não, fale as pessoas ou não, critique as pessoas ou não. Continue fazendo o modelo que eu mandei você fazer. E os discípulos fazendo, pá, e pão vai, e pão vem, e pão vai, e pão vem. Cansado, exausto, mas de pé. A rota da multidão é diferente da rota de discípulo. A rota de multidão é sentado, discípulo fica de pé. Multidão fica sentado, discípulo fica de pé. Você diz, mas que rota é essa? A rota é que quando os discípulos estão sentados, quando a multidão está sentada, o discípulo está buscando pão para alimentar a multidão. Não é a multidão que vai buscar pão, é o discípulo que busca. Porque se discípulo quer dar pão, discípulo tem que saber onde vai buscar pão. E pão você não busca em qualquer lugar. Bom, pão você não vai em qualquer lugar buscar. Você vai buscar em quem você sabe que tem para dar. Você sabe que na mão de quem que você entregou. Você sabe na mão de quem que você entregou o pão. Porque tudo que você entregou lá, Deus está mandando eu te dizer, hoje você vai vir e vai buscar o que eu tenho e vai servir. Esquece da sua realidade. Esquece do que as pessoas estão falando. Mas você sabe muito bem na mão de quem você deixou. Você sabe muito bem nas mãos de quem que você entregou a sua situação, a sua vida, a sua luta, a sua dificuldade. Porque ninguém quer entregar não, irmãos. Ninguém quer entregar Isaac no altar não. Ninguém quer entregar Isaac no altar. E todas as vezes que você for tentar se igualar à multidão, vai mudar a rota da busca. Vai mudar a rota da busca. Multidão não sabe buscar pão. Multidão não sabe onde encontra pão. Multidão não tem chamado para buscar pão. Multidão nem sabe com quem fala para buscar pão. Mas aquilo que você entregou nas mãos dele, ele manda eu te dizer, hoje você vai vir, vai buscar e vai servir da forma do modelo que eu mandei. Queira multidão ou não. Pedro poderia falar assim, ô Pedro, Tiago, vamos pôr 55 aqui. Discípulo não se corrompe com a multidão. A multidão vai te forçar, vai te pressionar
para você mudar modelo. Porque eles não vão entender os processos que você passou. Multidão não entende processo de discípulo. Multidão não entende a rota que Jesus fez você passar para buscar esse pão. Multidão não entende o seu posicionamento. Multidão não sabe de onde Jesus te tirou, por mais que você conte testemunha. Multidão não vai saber, porque multidão não sentiu o que você sentiu lá naquela situação. Muitas pessoas têm esquecido, tem muitos discípulos que esqueceram de buscar pão. E quando o discípulo esquece a rota onde busca pão, aí fica contando de pães que pegou lá no passado. E Jesus tem pão todo dia para você. Jesus não quer que você fique contando testemunho do passado. Jesus não quer saber se você pregava no passado, que no passado você orava, que no passado você expulsava demônio, que no passado você dirigia igreja, que no passado você fazia isso, fazia aquilo. Deus está mandando eu te dizer, hoje eu tenho pão para te dar, para você servir multidão e começar a contar outros tipos de testemunho. Ah, mas vão falar, não importa. Volte a fazer o modelo que eu mandei você fazer. A rota é diferente, irmão. Você tem que entender que a rota que você faz, multidão não faz. Os lugares que você vai, multidão não vai. As coisas que você fala aqui em cima, multidão não fala. As coisas que você determina, multidão não determina. A visão que você tem, multidão não tem a mesma visão. Que até calaia segue, alabassuri andarabás. Irimique amatoromando oremehaia segue. Se hoje eu estou falando de Jesus aqui para vocês, irmãos, é porque eu mesmo sem entender eu tinha que posicionar e ficar do jeito do modelo que o Senhor queria. E muitas pessoas se levantaram contra a minha vida para falar assim não vai dar certo, assim você não consegue. Porque antes de Jesus colocar na sua mão, primeiro ele tem que mudar o seu coração. Às vezes você está querendo receber aqui, Jesus está querendo mudar aqui antes de entregar aqui. Não significa que ele não vai te dar aqui. Porque se ele te dá aqui e for mudar aqui, ele não vai te dar. Se o que o Senhor for colocar na sua mão, irmão Charles, for mudar o que ele tem feito aqui, ele não vai te entregar. Deus nunca vai colocar algo na sua mão que vai mudar o seu coração. Deus nunca vai colocar algo na sua mão que vai mudar o comando que ele tem mandado você fazer, o modelo dele. Tudo que ele vai te entregar vai te aproximar, não vai te afastar dos caminhos dele. Todas as alianças que ele tem para fazer no deserto da sua vida não vai afastar, vai aproximar. Por mais que multidão não entende. Meu irmão, as pessoas nunca vão entender o seu posicionamento na igreja. As pessoas nunca vão entender você. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, ei, permanece, continue fazendo o que eu mandei você fazer. Não importa se as pessoas vão falar, se as pessoas vão olhar torto. Ei, não importa a sua luta, a sua dificuldade. Não importa, Deus não tinha compromisso com aquela cananeia, a filha daquela mulher cananeia. Deus não tinha compromisso com ela. Jesus lá passando, ela falou, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus olhou, como que é? A minha filha está endemoniada, tem misericórdia de mim. Eu sei que você não veio para nós, mas eu reconheço que você é a única que pode resolver a situação lá em casa. Mulher, vai em paz, que a tua fé te salvou. Deus manda eu te dizer, eu não tenho compromisso com ele. Eu não tenho compromisso com ela. Eu não tenho compromisso com fulano, com o betano, com o ciclano. Eu não tenho compromisso com quem está afastado. Porque quem está afastado já não tem mais compromisso com a palavra, Charles. E se você não tem compromisso com a palavra, Jesus não tem compromisso com você. Porque ele zela pela palavra. Mas ele me trouxe aqui para te dizer, você sim tem compromisso comigo. Agora se você quer, eu vou fazer eles querer também. Vou fazer voltar. Jesus, Deus mandou te dizer, estou visitando a tua filha agora. Que Allah é a segue, as coisas não têm sido muito fáceis. Porque a multidão não entende. Pensamento de multidão é diferente de pensamento de discípulo. As pessoas acham só porque você fica de trás desta câmera aí, não sabem as guerras que você tem enfrentado.
Multidão não entende seu posicionamento. Multidão não entende fraqueza. Multidão acha que nós somos perfeitos. Multidão acha que somos perfeitos, acha que não temos erros, acha que não temos falha. Mas caindo nós levantamos, nós permanecemos, nós reconhecemos. Mas o modelo vai ter que ser feito, porque eu vou voltar a fazer o que ele mandou eu fazer. Multidão nunca vai entender. Multidão está sempre para te apontar, porque tem muitas pessoas. Caim, meu irmão, Abel, vamos ali para o pasto para você ver o meu pasto, para nós pôr as tuas ovelhas. Vamos ali para você assistir, para você ver como eu tenho cuidado daquele campo. Só para você pôr suas ovelhas. Vamos lá para você ver. Abel foi. Quando Abel lá ia, chegou, olhou, Caim veio e matou ele pelas costas. Sabe o que o Senhor fala no meu coração aqui agora? O Senhor fala assim, Diego, tem muitas pessoas disfarçado de Abel, mas com o coração de Caim. É muito melhor matar do que tentar ser melhor. É muito melhor criticar do que tentar ser melhor. É muito melhor eu falar do que eu ver ele prosperar. É muito melhor eu me levantar contra o ministério dele, porque o meu está dando errado. Tem muitas pessoas com coração disfarçado de Abel, com coração de Caim. Mas Deus mandou te dizer, nesta noite, eu abato o gigante. Nesta noite eu acalmo o vento. Que Allah tocou darabacera que Allah é aturirás. Que Allah é aturireme cala antureme calabasuri. Irimi que amato coma narabasuri andarabasuri me calabas. Indei que antocoba darabaia sorebe calabas. Irmãos, aqui eu encerro, eu preciso contar esse testemunho. Eu estava no Vila Nova pregando a palavra de Deus. A Gabriela está aqui, ela estava lá presente. Só eu sei como eu cheguei lá para pregar a palavra de Deus. Estou lá pregando, falando que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E o que me chama mais atenção é que quando você faz uma visita, irmã Josi, você é a solução para aquele problema. Você é a solução para aquele casamento. Se o casamento está destruído, você chega lá e reconcilia. Jesus reconcilia através da sua vida. Se tem uma pessoa endemoniada, você chega lá e liberta aquela pessoa. Jesus vai e liberta aquela pessoa através da sua oração. Aquela pessoa está angustiada, você chega a hora, dá uma palavra e a paz entra dentro do coração daquela pessoa e excede todo o entendimento. Sempre quando Deus te leva num lugar, você é a solução para o problema daquela família. E eu estava lá pregando e Jesus fazendo grandes coisas lá na tarde da benção. Grandes coisas. Era filho reconciliando com o pai lá dentro da igreja, aquela coisa linda, aquela glória. E a Bíblia vai dizer, eu estava pregando sobre Jairo. A Bíblia, eu peguei e falei assim, irmão, quando você menos imaginar, entra Jesus, Jairo, Pedro, Tiago e João para dentro do quarto e ressuscita a menina. E a mãe vai ficar sem entender do milagre que foi feito, porque a menina já tinha morrido. E quando eu estava lá falando, meu pai chegou lá na porta da esquina e ficou do lado de lá. Nunca preguei para ele. Nunca falei de Jesus para ele. Deus está mandando eu te dizer, não precisa de você falar nada dentro da sua casa. O seu testemunho está falando por si só. E ele ficou olhando eu lá e eu falava aqui, e a glória de Deus foi entrando dentro do meu coração assim, foi tomando conta de mim. Eu falei, Jesus, me sustenta aqui, não deixa o meu emocional tomar conta de mim não. E ele veio chegando. E ele veio chegando. Irmão, se você pudesse ver uma guerra travada espiritual ali, se você pudesse ver uma guerra travada, e eu pregando, falando, meu filho foi lá, viu meu pai lá, chegou, vamos ali que meu pai está pregando. Aí ele ficou assim, não veio, e tinha uma outra mulher que era amiga dele, a Solange, que nós tínhamos lá na casa dela, orado lá, e Jesus fez a obra, a mulher fechou o boteco, fechou o bar, viu ele lá. Aí ele foi olhando assim, e falou assim, olha, se ela está ali, eu também posso entrar, ué. Ela é do mesmo povo que eu lá fora, no mundo lá fora. E ele foi chegando, a Solange já viu ele, já pegou no braço dele e sentou na cadeira. A glória desceu na igreja. Aí nem preguei a palavra de Deus mais. O que eu estou querendo te dizer com isso, meu irmão? Só faça o que o Senhor mandou. Jesus vai salvar toda a sua família. Ah, mas está doente, Sandiego? Sim, eu sei.
Posicionamento de discípulo é diferente de posicionamento de multidão. Entrega de discípulo é diferente de entrega de multidão. Multidão não entende de entrega, multidão não entende de renúncia. Porque quando você entrega algo no altar que ninguém entrega, você vive o que ninguém vive. As pessoas não entendem, você abre mão de um carro, abre mão de uma casa, abre mão de empresa, as pessoas não entendem, multidão não entende isso. Porque você está abrindo mão de algo terreno para viver algo que é eterno e receber algo que é do céu. Porque quando você entrega algo que é terreno, as portas da terra se fecham para você. Porque você está abrindo mão de algo que está na tua mão, de algo que você tá usando ali, você está abrindo mão daquilo para receber algo que vem do céu. Aí você está quebrando todo o protocolo do sistema da terra. Olha, para mim ir para o serviço eu tenho que ter um carro. Para mim levar meus filhos para a escola eu tenho que ter um carro, a cidade é grande. Você quebra todo o protocolo da terra, quando você abre mão de algo terreno. Aí o pai lá de cima agrada da entrega, tu me entregou Isaac. Agora tu vai viver o que muitos não querem viver. Você vai pregar de uma forma que ninguém nunca pregou. Você vai louvar de uma forma que ninguém nunca louvou. Eu vou derramar uma unção na sua vida como eu nunca derramei na vida de ninguém. Você vai pastorear de uma forma que você nunca pastoreou pelo seu posicionamento. É assim que Jesus se agrada, é assim que Jesus faz. Fique de pé, irmãos. Irmãos, e aqui eu encerro. O que eu quero dizer para vocês? Eu não sei como as coisas estão. Eu não sei qual é o modelo que você tem usado. Mas o Senhor está mandando eu te dizer, é de 50 a 50, é do jeito que eu mandei. É do jeito que eu determinei. Você sabe do que eu estou falando, você sabe do posicionamento que eu quero de você. Você sabe da forma que eu quero você dentro da sua casa. Você sabe da forma que eu quero que você pastoreia. Você sabe da forma que eu quero que você dirige. Você sabe da forma que eu quero que as coisas sejam feitas. Não importa se as pessoas vão falar, mas eles vão ter que comer da tua mão. Porque o que eu tenho para entregar, eu entrego na mão de discípulo, não entrego na mão de multidão. E eu agradeço essa oportunidade, irmãos, em nome de Jesus.